O Eric é muito corajoso, porque na verdade eu não combinei nada com ele aqui. Ele tá perdido aqui. Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a diferença da maioria dos corretores que trabalham de forma amadora e um corretor que está em outro patamar, em outro tipo de negociação, em outro tipo de respeito do cliente proprietário, do cliente comprador com ele. Isso você vai ver agora. Eu recebi um comentário num dos meus vídeos e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou mostrar, o Eric vai trocar uma ideia comigo sobre essa forma que esse colega trabalha e depois a gente vai abordar aqui um fechamento que eu vi essa semana estando rolando aqui na imobiliária, tá bom? Antes de mais nada, vai rolar aí um jabá aí do Escola do Corretor de Imóveis. Você sabia que o corretor de imóveis usados do médio e alto padrão pode ser uma das profissões mais lucrativas do Brasil? E o que você está fazendo para se destacar entre tantos corretores? Ser um corretor de imóveis de sucesso exige muito mais do que carisma. É preciso dominar técnicas de venda sim, mas também dominar o trâmite burocrático e documental de imóveis, assim como saber avaliar imóveis e convencer proprietários quanto ao valor ajustado da venda. E claro, ser estratégico para fechar negócios lucrativos. Você sente que falta conhecimento para alcançar resultados melhores? Ou que poderia ter mais segurança nas negociações e conquistar a fidelidade de mais clientes? Imagine construir uma carreira de sucesso, com ganhos altos e liberdade para gerir o seu tempo. O mercado de médio e alto padrão é uma oportunidade para quem domina todo o processo, que começa nas primeiras abordagens com os proprietários. Com o curso Escola do Corretor de Imóveis, você terá acesso a um método completo para se profissionalizar no mercado de imóveis usados e fechar grandes negócios. E o melhor, estamos com um grande desconto nesse mês. Aproveite o momento, clique no link da descrição do vídeo ou na bio. Conheça os detalhes do curso e fale com a nossa equipe para garantir o seu desconto especial. Hoje pode ser o início da sua transformação no mercado imobiliário. Eu tive uma sorte muito grande de eu iniciar na corretagem em uma imobiliária que eu podia olhar para o dono da imobiliária, que era corretor, que prestava um serviço de assessoria completa. Também, num dos meus primeiros fechamentos, eu pude ver um corretor entrar na sala de fechamento e assessorar a cliente compradora, quase como sendo um advogado, e aquilo ali inspirou bastante. Eu vi a corretagem num outro nível. E essa corretagem eu acho que também você viu ela sendo feita quando você entrou na corretagem e você olhava para mim e a minha forma de trabalho. Exatamente. Você conhece outro tipo de corretagem, Eric? Nem sei, só de ouvir falar. Esse comentário que está aqui, eu sei que você deve ter visto lá, que eu compartilhei num grupo nosso do WhatsApp. Mas eu tenho quase certeza que ele não se aprofundou muito. Então convidei ele aqui para trocar essa ideia sobre esse comentário aqui, te dar o nosso ponto de vista. E também ele poder falar de uma negociação que aconteceu aqui na imobiliária. Eu vi, presenciei algo incrível, que poucos corretores têm esse respeito dos seus clientes. Vamos ao comentário aqui, primeiro parágrafo. É uma cliente, tá? Estou com a seguinte situação. Um corretor me passou um anúncio que não é da imobiliária da qual ele faz parte. Vou comentar logo esse ponto aqui. O que você tem a comentar disso daqui? Esse colega, ele faz captação sentadinho na frente do computador. São captações geralmente no vermelho, que já está em outras imobiliárias. O Eric é muito corajoso, porque na verdade eu não combinei nada com ele aqui. Ele tá perdido aqui, então ele teve pouco tempo para analisar. Na verdade aqui, o colega não trabalha a captação. Não, isso. Mas ele acha que trabalha. Estou com a seguinte situação. Um corretor que passou um anúncio que não é da imobiliária ao qual ele faz parte. Existe um monte de corretor, você sabe disso, que ligam aqui pra gente. Nunca eles têm um imóvel para o cliente deles. Eles estão sempre procurando opções nas imobiliárias dos outros. Exatamente. Ou nos colegas corretores dos outros. Eles não trabalham de verdade o proprietário. E no mercado de imóveis usados que você aprendeu, e por isso você teve esse retorno aí essa semana, não só essa semana, mas todas as vezes, porque trabalhamos o proprietário e não o cliente comprador.
Esse colega corretor aqui, ele tá perdido. Mas ele pensa que faz um monte de captação com parceria. Sim. Na cabeça dele isso deve funcionar. E detalhe, eu, sinceramente, em termos de parceria, eu faço parceria aqui? Eu faço. Eu não procuro, mas eu faço. Às vezes, algum colega conhecido, às vezes, algum colega que se apresenta de uma forma digna. Exatamente. Só que uma coisa é parceria, uma coisa é o colega trabalhar um cliente comprador, fazer uma visita, negociar com esse cliente comprador e a gente fazer a nossa parte com o proprietário, fazer o fechamento em conjunto. Outra coisa é que alguns corretores fazem. Às vezes, aqui, o corretor me liga de outro estado querendo fazer parceria. Ah, eu tenho um cliente para comprar um imóvel aí. Na verdade, ele quer me dar um contato de um telefone para que eu fale com o cliente dele e trabalhe e venda algum imóvel que tem. Isso para mim não é parceria. E esse cliente, o que aconteceu aqui, esse cliente geralmente está em algum portal, pode ter acontecido aí, tá nos portais aí, vendo os imóveis anunciados. Naturalmente esse cliente chega na nossa mão. Sim. Já aconteceu várias vezes, o corretor liga e às vezes a gente cita um nome, olha, a cliente é fulana, eles passam uma característica que a gente já qualificou o cliente. Ele fala. Várias vezes, porque nós trabalhamos aqui imóveis exclusivos bem precificados. Então, aí o colega corretor liga, você faz parceria? Eu faço. E qual imóvel? Faço. Eu falo logo para o colega, olha, se for cliente de portal de imóveis, muito provavelmente esse cliente já viu o imóvel comigo ou já viu o anúncio, ou eu já falei com ele. Exatamente. Porque os nossos imóveis são bem divulgados. Então, aquele cliente que está procurando ali naquela localização, ele está atento. Por exemplo, várias situações que nós tivemos de fechamento agora, recentemente, onde a gente estava quase fechando venda, o proprietário, tem uma corretora querendo fazer parceria. Eu falei, pô, cara, muito provavelmente é o mesmo cliente. Na verdade, eles estão tentando vender o imóvel para o cliente que eu já estou vendendo. Isso acontece muito. Verdade. E isso, o corretor não trabalha o proprietário. Ele sai atrás dos jardins, dos imóveis, ao invés de preparar o jardim, de ter uma captação boa que o cliente possa ver. E aí ele bota, no dia da visita tinham 2 corretores. O que me passou o link e o corretor parceiro. Este vinculado à imobiliária que o anunciou. Obviamente que quem mostrou o imóvel de fato foi o corretor parceiro que conhece o imóvel. O que eu tenho para falar disso daqui? Na verdade, assim, na cabeça dessa cliente, o trabalho do corretor é mostrar o imóvel. Ou seja, o corretor não mostrou o imóvel. O que você acha dessa importante função do corretor de imóveis, mostrador do imóvel? Seja bem-vindo, esse aqui é uma sala, esse aqui é um banheiro, tá vendo? Tem um vaso, um box, isso aqui é uma cozinha. Pô, pelo amor de Deus, ser corretor não é fazer isso. E o colega ainda se presta a fazer uma visita ao imóvel que ele não conhece. A gente orienta aqui, por exemplo, a captação é minha, o cliente comprador é teu. Nós vamos juntos. Quando você não conhece o imóvel, aconteceu de você não conseguir visitar antes, o que você faz? Chega uns 15, 20 minutos antes, sobe, conhece o apartamento, para depois você acompanhar a sua cliente na visita. E eu tô lá conversando durante a visita com o proprietário. Beber uma água aqui. E você tá lá com o cliente comprador. Pelo jeito é que o colega chegou de supetão para a visita e não conhecia também nada do imóvel. Mas a cliente que mandou a mensagem, ela tem a sensação exatamente de que o corretor que trabalhou é o que tá mostrando. Olha, aqui uma sala maravilhosa, olha esse quarto, olha aqui a entrada da suíte por dentro do armário. Para ela, esse é o que trabalha. E de fato, é o que fez alguma coisa aí, né? O outro anunciou, pegou ela, transferiu o lead, né? Falou informação. Mas aqui eu e o Eric, a gente trabalha junto há 13 anos. Às vezes a captação do imóvel dele é uma proprietária minha dele, onde nós dividimos os honorários do corretor captador, porque é fruto de uma captação da imobiliária, alguma coisa assim. Então nós dois fazemos o trabalho, só que ele tem o maior contato. Eu tenho até bom contato, mas ele tem o maior. Até hoje, gente, poucas foram as vezes que eu, fazendo uma visita no imóvel que é minha e dele, mas que ele tem o melhor contato com o proprietário, ele não vai. O imóvel pode estar vazio, o Eric acompanha.
acompanha, por conta da pessoalidade, por conta da intimidade, por conta da relação melhor que ele tem com o proprietário, não em relação ao imóvel. Exatamente. Com relação ao imóvel é simples. Você sobe 10 minutos antes, 5 minutos antes, olha o imóvel, você consegue apresentar. Mas a relação com o proprietário, ela precisa ser pessoal. E aí, no segundo parágrafo, depois da visita, o meu corretor ficou de me enviar um boleto de condomínio. Ou seja, se ela pediu um boleto de condomínio, houve interesse, né? Houve interesse. E esse corretor, aí ela fala aqui, 4 dias se passaram e nada. O corretor me diz que pediu, mas ainda não enviaram para ele. Olha só. Vítima, né? Vítima e outra coisa. A gente vai ter um exemplo aqui agora, que a gente vai falar aqui agora. Houve interesse, ele não percebeu que essa cliente está num ponto de maior maturidade que outros clientes que ele está atendendo, talvez, e ele botou todo mundo na vala comum e está fazendo um pouco caso dela, não tá, porque não tem tempo. Atende tanta gente hoje em dia. Exatamente. Que o cara não consegue parar e ver o cliente que tem mais chance de vender. Se ela pediu para ver o boleto de condomínio, é porque ela tem interesse. E aqui ele fala que o corretor não conseguiu. Talvez esse corretor tenha pedido a outra imobiliária, a outra imobiliária não informou. Mas isso aí é quase que impossível a gente ver isso no dia a dia, né? Eu tenho 2 possibilidades. Uma é essa parceria ter se babado. Tipo assim, a relação dele com a imobiliária meio ter ficado desgastada e ele, tipo assim, não tem interesse de vender. Eu acredito nisso, tá? Mas assim, só para vocês terem uma ideia, a gente acabou agora de ligar para uma vizinha, né? Para tentar um balancete de um condomínio. Tem um cliente aqui interessado na compra de um imóvel, o proprietário, ele não conseguiu nos ceder o balancete do condomínio. Uma pessoa de idade não tem acesso ali. O Eric fez contato com uma vizinha que ele conhece lá, pediu, não conseguiu, ligou para porteiro, não conseguiu. Tentamos a administradora, falamos com 2 funcionários, nos passaram o boleto de condomínio, só que a gente precisava mais, a gente precisava do balancete. E, meu amigo, conseguimos. Através de uma pessoa amiga do proprietário que administra o imóvel, conseguimos pegar o acesso ao login desse proprietário na administradora e conseguir liberar, baixar, né, o balancete. Isso quando a gente tem vontade. A gente parou aqui e sei lá, acho que a gente gastou aí nisso, desse processo todo, uns 40 minutos. Ele me mandou a mensagem, eu já respondi, falei, vou ligar para não sei quem, já falei com a administradora, consegui um boleto, mas não consegui acessar o restante. Ele depois tentou essa vizinha, o Gabriel tentou outra coisa, conseguimos. Quando se quer, quando se tem vontade. Isso por quê? Porque a gente tem um comprador mesmo interessado. E demonstrou interesse, tipo, parece que essa cliente já passou para ele? Já passei. O boleto e a conversão. Mas por que o cara não pode fazer isso? Faz tanta coisa, fica atendendo tanta gente, principalmente leads frias, e o cara não tem tempo para se aprofundar em algo. Aí ela falando, penso que se para fazer algo tão simples já está demorando tudo isso, imagina para outras coisas. Ou seja, esse corretor já perdeu a credibilidade. E na verdade, uma das principais funções do corretor é passar credibilidade para o cliente comprador, para o cliente tomar a decisão de compra. Vamos para outra aqui. Seria injusto eu entrar em contato diretamente com a imobiliária? Ela botou aqui, anunciante negociar com eles. O que eu vejo aqui? Ela não considera o trabalho do corretor. E não é culpa dela não, tá? Não, na verdade, má prestação de serviço. Má prestação de serviço. Então, ou seja, não há consideração. E se não há consideração, ela vai procurar o proprietário, ela vai procurar outra imobiliária. Tem muitos corretores aí que acham que são atravessados por má índole do cliente, mas às vezes é uma má prestação de serviço do próprio corretor que faz o cliente sentir mal assessorado. E aí até eu comentei lá, respondi a ela, falei assim, olha, você não precisa desconsiderar ele. Procura essa outra imobiliária, fala que você viu o imóvel com esse outro corretor, mas que você queria ter o acesso ao condomínio. Muito provavelmente essa administradora vai acertar com ele o comissionamento da parceria. Eu instruí ela a ela fazer isso lá no comentário. Ainda não enviei proposta nem nada. E tudo o que aconteceu foi só essa visita. Ou seja, mais uma vez, tem muito corretor que se
quer se vangloriar, achar que tem direito de comissão, simplesmente porque ele fala com o cliente e acompanha em visita. Não é isso. A venda, ela tem que ter o objetivo dela de fechamento. E o corretor não presta só para fazer visitas. Observação, tá acabando aqui, galera, e aí ele vai poder falar bastante aqui. Quer dizer, comigo nunca dá para falar bastante, porque eu falo pelos cotovelos. Mas vamos lá. Uma particularidade deste corretor foi que ele me enviou mais de 10 links de anúncios, todos de outras imobiliárias. E aí o pior, cerejinha do bolo. E ainda disse que se eu achar um imóvel por conta, para enviar o link para ele agendar a visita. Achei isso estranho, pois nenhum outro corretor fez isso. Infelizmente, eu falo para você, deve ter muitos corretores que fazem isso. O que você pode falar disso, Eric? Se ele fosse autoridade e respeitado por essa cliente, tudo bem. Ele nem precisaria pedir. Ela faria isso porque acontece com a gente, né? O cliente, dava dando uma olhada no portal, via esse anúncio aqui. Esse apartamento está com vocês? Geralmente perguntam a gente dessa forma, né? Ah, se não está com vocês, aí a conversa desenrola. Dependendo do cliente, o que ele está procurando, se a gente vai procurar. Acho que nunca aconteceu da gente sair para procurar link, tá ligado? Acho que nunca aconteceu da gente ficar procurando link assim, não. A gente acaba qualificando o cliente ele confia na gente e acaba esperando de nós boas opções. Então, assim, o que esse cara é? Não sei. Corretor ele não é, me desculpa. Isso mostra um desespero, um despreparo, corretor ele não um amadorismo que dá uma dor, cara. Eu não tô falando isso aqui com felicidade, não. Não, isso é vergonhoso. Infelizmente, a pessoa não é corretora, é uma cliente. Como que nós seremos respeitados pela sociedade e um dia será obrigado toda a venda acontecer por meio de um corretor, se o corretor age tão amadoramente? Isso aqui é só algumas histórias, mas a gente conhece outras. E a gente sabe, o corretor precisa sair do amadorismo. Agora vamos ter um alívio e ter orgulho de se chamar corretor de imóveis. Conta um pouco dessa história, Eric. Essa semana aqui a gente estava aqui no salão e aí eu vi o Eric, já tinha ouvido o proprietário falar com ele, é minha prima tal, mas eu não quero que você faça processo, e depois ela ligando e ele conduzindo ela, inclusive ela não queria dar sinal, e o Eric, não, existe a necessidade de sinal para formalizar. Mas conta um pouco aí da história. Como tu chega nesse nível, Eric? Como tu chegou nesse nível de um proprietário, que não é só esse, tá? Não é só esse proprietário. De um proprietário passar para você o imóvel, o comprador, que é uma prima, por exemplo, e você ter direito ao comissionamento integral. Paz, é fundamento. Eu acho que é isso. Tudo precisa ter um bom fundamento. Quando você começa, busca aprender o que é ser corretor, o que um corretor ele pode ser útil para o cliente, para a sociedade, você vai trilhando caminhos que vão te levar a essa etapa. Então, essa história é a seguinte, história real. Cliente que nós já havíamos transacionado, vendido, imóvel da mãe, imóvel da tia, imóvel da amiga, imóvel de não sei quem, entrou em contato comigo. Tudo que ele te recomenda, diga-se de passagem. Recomendação dele. Depois que vendeu o imóvel da mãe, o Eric passou a ser recomendado direto. E daí tem que depois voltar à história da venda do imóvel da mãe, cliente. Quero ir lá dar o sinal agora. Onde é que eu levo o cheque? Depois a gente tem que contar sobre isso. Já contou, já tem aula lá no... Já tem aula lá no Escola do Corretor de Imóveis. E aí ele comentou que uma prima dele tinha visitado o imóvel em outubro do ano passado. Veja bem, estamos em fevereiro. Em outubro do ano passado, ele estava com a ideia de colocar o imóvel à venda, que estava finalizando uma obra, está indo morar em outra cidade, foi morar em outra cidade. E aí ela visitou sem compromisso, ele falou, tô fazendo obra lá na minha casa, não vou mudar agora, não vou sair agora. E aí beleza, passou o tempo, passou novembro, dezembro, janeiro, e agora em fevereiro ela voltou dizendo que tem de fato interesse na compra do imóvel, porque agora ela vai ter o recurso disponível. E ele entrou em contato comigo, me explicou essa história, falou assim, Eric, ela não estava se sentindo confortável em fazer com o corretor porque ela pensava
achava que ia sair mais caro para ela. E eu expliquei que você é o corretor da família, você já vendeu vários imóveis da nossa família, inclusive essa prima conhece as pessoas que venderam também, eu não vou ficar citando o nome aqui. E aí eu fui orientando a forma dele falar com ela para ela dar abertura para a gente conversar. E aí ela ligou. Para ela ficar mais à vontade. Ficar à vontade. Para não ser uma coisa na verdade, para você não melar a venda. Isso, porque numa situação exatamente. dessa, ela podia ficar boladinha e deixar de fechar. Ela chegou a verbalizar para ele compartilhou a mensagem comigo. Não, como é que eu vou negociar com o seu corretor se ele tem interesse em vender? Ele pode deixar de dar prioridade à minha compra e fechar a venda para outra pessoa. Ele falou, não, senhora, pode ficar tranquila, ele é uma pessoa que a gente já conhece, a gente confia, e contou um pouco das histórias, reforçou, né, a experiência positiva que ele tinha vivido com a gente. E o interessante é que esse cliente proprietário, ele é advogado. A prima que está comprando o imóvel também é advogada. Você vê 2 advogados, um vendendo, outro comprando, parentes de frequentar a casa um do outro. Ele pede assessoria de um corretor, ele sabe que eu não sou advogado, mas ele sabe que eu sou especializado em documentação imobiliária, ele sabe que os negócios que nós intermediamos, todas as vendas que ele fez parte, ou alguém do círculo dele também fez parte, foram vendas que fluíram de forma bem natural, e aí, ao invés dela advogada ou ele advogado, parentes, fazerem o fechamento, o contrato de compra e venda, ali o recibo de sinal, princípio de pagamento, ele não, ele me procurou e pediu para que eu conduzisse isso. O imóvel é exclusivo? Exclusivo. Está assinado o contrato? Exclusivo de boca. Só falar talvez você nem tenha falado com ele de exclusivo. Ele já sabe que o cara vai respeitar ele. Só eu e a mãe dele tinham a chave. Eu tenho lá no Escola do Corretor de Imóveis, eu falo que não é suficiente só você conseguir a exclusividade assinada o contrato, mas você tem que ter a consideração profissional e pessoal dos proprietários em relação a você. Isso garante mais do que uma assinatura de contrato. E o Eric, ele já estava trabalhando no imóvel, ele estava anunciando, estava fazendo visitas e essa prima entrou no meio do caminho. Qual é a perspectiva de fechamento agora? A gente deve assinar agora, por esses dias, o sinal e a escritura. Até o final do mês a gente finaliza. Parabéns, Eric. Inclusive o sinal estava minutando ali, né? Eu sei. É pouco, para eles saberem. Você está em outro patamar, meu amigo. Outro patamar. Outro patamar. Como diz o Bruno Henrique aí, o sábio. Se esse vídeo foi legal pra você, cara, se acrescentou, se espelhe nesse nível de corretagem, tá bom? Foi legal, deixa sua curtida, comenta, compartilha com a galera que tá começando. Pô, se você quer chegar nesse nível também, aproveita o desconto do Escola do Corretor que tá rolando agora nesse mês. Vai lá na descrição do vídeo, tem um link lá do nosso grupo no WhatsApp. Lá também tem a indicação para você que quer fazer formação de TTI, o Colégio IPA, onde a gente tem levados os nossos recém-contratados para serem corretores, para fazer o curso de TTI. Vai lá, tá bom? Vem comigo pro Escola, bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço!